Boa tarde, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas aí a mais uma aula do pré-vestibular direcionado aí aos alunos da Prepara Cursos Unidade Boca do Rio. Hoje dando continuidade aí ao nosso módulo de redação e hoje terminando de abranger aí o que nós vamos conhecer enquanto tipologias textuais. Hoje talvez seja a aula mais importante para vocês em relação ao módulo de redação, porque nós vamos começar a desenvolver as competências necessárias para a dissertação, que a gente já sabe que é o módulo de texto exigido pelo Enem. Tranquilo até aqui? Uhum. Como o assunto ele é muito grande, eu subdividi ele em três. Então, a gente vai ter a parte 1 relacionada à introdução, a parte 2 aí que vai estar relacionada ao desenvolvimento e a parte 3 que relaciona à conclusão. Certo? Certo. Vamos lá. Antes da gente começar, qual é a prova que nós estamos nos preparando para fazer no fim do ensino médio? Enem. O Enem? Perfeito, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E vocês sabem qual é a tipologia que o Enem pede para vocês produzirem? Dissertativa? Perfeito, mas não é uma tipologia dissertativa comum, é uma tipologia dissertativa argumentativa. Argumentativa. Quem é que complementa a quem? Dissertativo complementa argumentativo, argumentativo complementa dissertativo? Argumentativa complementa dissertativa? Perfeito. Por que isso acontece? Porque a tipologia textual é dissertativa. Nós não temos uma tipologia argumentativa. A argumentativa é um gênero textual que pertence a algumas tipologias, e dentre elas, o dissertativo argumentativo. Nós vamos ver qual é a diferença entre uma tipologia apenas dissertativa e uma tipologia dissertativa argumentativa, que é a que nós vamos enfrentar aí no Enem, tá? Então, vamos dar prosseguimento. Pegue um caderno de vocês para a gente começar a destrinchar o que é essa dissertação. Todo mundo com o caderno em mãos? Já. Pronto. Então vamos começar a pensar a dissertação da sua etimologia. A gente já viu aí que é a origem da palavra. Dissertação vai vir do latim dissertare, do prefixo, ou seja, aquela palavra que vem antes da palavra dis, que significa a parte, fora. E o sufixo, ou seja, o final da palavra certare, que significa arrumar palavras, encadeá-las, juntá-las, organizá-las. Se nós pegarmos esses dois significados, o que é que nós temos? Arrumar palavras, encadeá-las para fora de onde? Do nosso pensamento. Então, uma dissertação é o encadeamento de ideias fora da nossa imaginação, fora do nosso pensamento. E como isso se dá? De maneira escrita. Tranquilo até aqui, meninas? Vamos pensar agora nas conceptualizações, tá? Preciso que vocês anotem isso aqui comigo. Posso começar? Pode. Calma. Pode. Vamos lá. Tipologia dissertativa. Todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Travou. É aquela... Não, eu estava raciocinando. É aquela que fala sobre determinado assunto, podendo emitir opinião ou apenas apresentar um tema. Constrói-se a partir da utilização de argumentos, tendo linguagem formal, com poucas marcas de pessoalidade. É aquilo que a gente chama de primeira pessoa. Então, é aquela ideia do eu. A dissertação
divide-se em duas. A expositiva Explicativa. ou explicativa. Perfeito, Sara. Acho que a gente já viu isso antes. Já. Eu lembro. E a dissertação. Qual dissertação? Qual é agora? Situação Argumentativa. argumentativa. Ai, gente, eu tô me coçando toda, não sei por quê. Tô toda vermelha E aí? hoje. Tranquilo até aqui? Calma. Acabei de copiar. Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte? Sim. Pronto. Sim. Vamos pensar no seguinte. A dissertação ela vai se dividir em duas. Uma dissertação que nós vamos chamar aí de expositiva ou de explicativa e uma que nós vamos chamar de dissertação argumentativa. O que nós vamos fazer hoje é conseguir destrinchar a diferença entre as duas e conseguir perceber como é que nós conseguimos construir essa dissertação. Tranquilo? Tranquilo. Observem aqui quando nós começamos a conhecer as tipologias, nós sempre começamos dizendo o que ela faz. Então, a tipologia narrativa é aquela que conta uma história, a tipologia descritiva é aquela que descreve determinada coisa, e a tipologia dissertativa é aquela que fala sobre determinado assunto, tá? Então, em resumo, o que a gente tem aqui? A ideia de que uma dissertação ela vai trazer fatos ou argumentos e pode ou não apresentar opinião. Quando é que a gente vai saber se ela apresenta opinião ou não? Se a dissertação for explicativa, expositiva, ou se for argumentativa, certo? Ok. Vamos lá. Então, quais são as características bases que estão presentes aí nas duas dissertações, expositivas, explicativas ou argumentativas? Existe a apresentação ou a defesa de uma tese, de um argumento. Essa característica aí é exclusiva da dissertação argumentativa. Não existe a utilização de gírias dentro da dissertação, porque a dissertação vai exigir que seja modulada, que seja apresentada dentro de uma linguagem formal da língua portuguesa. E aí, para isso, apertei sem querer ali, nós vamos utilizar uma linguagem objetiva e com baixo grau de pessoalidade, ou seja, com poucas ou quase nenhuma linguagem em primeira pessoa. Eu faço, eu ajo, eu acredito. A linguagem não precisa ser objetiva, atingir a todos. Como é que a gente atinge a todos? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Exatamente. As conjugações de terceira pessoa englobam todo mundo, tá? Então, nós, eles, vós, são conjugações que vão trazer para perto as pessoas. E então, a dissertação ela vai desenvolver uma linha de raciocínio pautada na estrutura base. A estrutura base da dissertação é pautada em introdução, desenvolvimento ou conclusão. Conclusão. Todo mundo conseguiu anotar isso aí? Sim. Sim. Proposta de... Vamos lá? Oi. Vamos. Então, vamos analisar alguns exemplos de pedidos de redação que eu trouxe aí para vocês darem uma olhada. Sara, você pode ler para mim? Nossa. A partir da leitura de todos os textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal de linguagem portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e argumentos de fatos para defender seu ponto de vista. Perfeito. Observem essa expressão aqui que eu vou grifar para vocês.
Texto dissertativo argumentativo. Então, o Enem vai deixar claro o que ele quer é um texto dissertativo argumentativo para que não se confunda com texto dissertativo, expositivo ou explicativo. E ele vai ainda mais além, ele deixa claro, o seu texto precisa ser em escrita formal da língua portuguesa. Carol, você pode fazer a leitura do segundo texto para a gente? Professor? Diga, Carol. Pensei que não estava me ouvindo. Pode começar. Não, pode continuar. Não é para você ler o segundo texto, mulher. Eu ou Sara? Você, Carol. Sim. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de tua formação, redija texto no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma Perfeito. E observe novamente aí, apareceu de novo o termo dissertativo argumentativo. Essas redações que eu trouxe, essa aqui, se eu não me engano, foi de 2018, estou grifando aí para vocês, e essa aqui foi de 2017. Então, observem que é constante a presença apenas do texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Sim. Vamos pensar agora num todo. Então, as dissertações, como nós vimos, elas vão se subdividir em duas: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Qual é a diferença entre ambas? A dissertação expositiva vai falar sobre determinado assunto, apresentando fatos, mas sem a necessidade de convencer o leitor. Então, uma dissertação é apenas que apresenta determinado conteúdo. Ela vai trazer informações aí, geralmente, com conceitos, com dados, mas ela não vai trazer a opinião do autor. O que difere aí da dissertação argumentativa, porque a dissertativa argumentativa vai ter por característica justamente a defesa do ponto de vista desse autor. Tranquilo até aqui, meninos? É interessante que vocês copiem essa parte. Um adendo importante que eu quero que fique para vocês é o seguinte, ó. Se por um acaso não aparecer o termo dissertativo expositivo ou texto dissertativo argumentativo, é importante que vocês tenham em mente a seguinte ideia. Professor? Travou. Não, é só para eu poder copiar aqui. Ó, anota esse adendo aqui que é importante. Se a dissertação não vier com o termo argumentativo, automaticamente ela é expositiva ou explicativa. Isso ficou claro para ficou claro para vocês, meninos? O professor? Sim. Então é nossa escolha, né? Se não tiver. Não. Se o texto ele não vier dizendo que é expositivo ou dizendo que é argumentativo, automaticamente ele é expositivo. Porque o texto dissertativo expositivo é também chamado apenas de dissertação, tá?
Então, se não houver a presença do complemento expositivo ou complemento argumentativo, vocês já sabem que é um texto totalmente expositivo. Tranquilo? Tranquilo. E aí, começando a tentar analisar isso, vamos ver essa seguinte redação. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez da água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto que as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas, e aí teria todo um complemento. A pergunta é, esse é um texto explicativo, não tem a presença de opinião. Só o que ele está trazendo aqui são fatos. Se eu perguntar a vocês qual é o tema dessa redação, vocês vão me dizer que é o quê? Preservação da água. Perfeito. Ou o problema dos recursos hídricos. E aí ele diz que alguém está justificando isso. Está dizendo que a gente está com esse problema. Quem é que ele traz aí como aposto teórico? A ONU? Perfeito. A ONU. Então ele traz aqui, as Organizações das Nações Unidas. Observem, ele traz aqui, um fato. Então não é unicamente uma opinião dele, ele está trazendo um fato para justificar o tema. Qual é o tema? Que a preservação dos recursos naturais do planeta está entrando em crise. Lá no segundo parágrafo, ele vai trazer outra informação, dizendo que a enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025 vai atingir cerca de 3 bilhões de pessoas. Segundo quem? Segundo a ONU. Então, observem, não é uma opinião dele, mas é um fato. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Vamos tentar ver agora um texto argumentativo. Em pleno século XXI, é necessário refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. Antes de mais nada, ele vai dar uma introdução aqui, pautada numa ideia de contexto. Ele vai dizer em que sociedade nós estamos pautados, que é uma sociedade do século XXI. Então, aqui, a gente vai ter um contexto. Que no caso é o início de tudo, certo? Perfeito. Nesse caso aqui é da introdução, mas nós vamos isso aqui um pouquinho mais para frente. E aí ele vai trazer novamente aí sobre a questão de preservar o meio ambiente. Mas observe aqui agora, ele diz assim, é necessário refletir sobre a importância da preservação. Quem é que está dizendo que é necessário preservar? O século XXI, né? Não, observe, o século XXI é o contexto. O leitor. O Sim. leitor, o autor, exatamente, Sara. Ele está dizendo que é necessário refletir. Então aqui, nós temos uma opinião. E a opinião é uma característica clara do texto argumentativo. Observe aqui no segundo parágrafo. Ele vai dizer o quê? Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas dos quais enfrentamos, os quais enfrentamos, terceira pessoa. Observem, ele traz todo mundo, nós estamos enfrentando. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem essa questão da coletividade, da opinião. Tranquilo? tranquilo. Vamos ver essa redação, como é que a gente vai começar a construir. Sempre lembrando que ela vai estar pautada em 3 estruturas. Uma introdução, uma conclusão. A introdução, ela, como o próprio nome sugere, parte aí do prefixo intro, que significa para dentro, e dução, que é um sufixo que significa guiar. Vem aí do latim ducere.
Qual é a lógica disso? Então, vai guiar para dentro da redação, vai apresentar qual é o nosso tema. Na introdução, apresenta qual é a ideia da redação. Ficou claro para vocês? Sim. Uhum. Observem. A primeira receita que vocês precisam anotar é a receita de como se fazer uma introdução. Então, a gente vai ter aí, a introdução ela é composta de 5 a 7 linhas, no máximo. Porque não se faz parágrafo menor do que 5 linhas. Parágrafo menor do que 5 linhas não é considerado parágrafo. Inclusive, desconta ponto na avaliação. Dentro da introdução, nós vamos apresentar o nosso tema e vamos apresentar as nossas ferramentas argumentativas, tá? Essa apresentação do tema aí é importante porque vai direcionar quais vão ser os nossos argumentos. Todo mundo conseguiu anotar essa parte? Uhum. Sim. Sim. Vamos lá. Então, o que são essas ferramentas argumentativas? São contextos que nós vamos abordar dentro do elemento da escrita. Então, nós vamos ter aí o domínio da gramática, o conhecimento sobre o tema, a compreensão de ideias sobre o tema, a exposição das ideias, a capacidade de síntese, o posicionamento pessoal e o desenvolvimento da argumentação. Observem que tem alguns elementos aí que estão grifados em número 1, número 2, número 3. Por quê? Porque esses são elementos principais. Se nós tivermos a escrita com o conhecimento sobre o tema, automaticamente nós vamos ter que escrever. E se nós escrevemos, nós vamos ter o domínio da gramática. Da mesma forma que quando nós expomos as ideias, nós estamos aí destacando que nós conseguimos compreender a ideia do tema. E da mesma forma que assim que nós desenvolvemos a argumentação, e aí nós vamos ter a questão dos parágrafos do desenvolvimento, nós conseguimos também abarcar o nosso posicionamento pessoal, já que esse desenvolvimento vai vir recheado dos argumentos que são a nossa opinião. Tranquilo, meninos? Sim. Tranquilo. Posso avançar? Pode. Vamos pensar juntos no seguinte tema: a influência dos desenhos infantis no desenvolvimento das crianças, tá? Pense nessa introdução. Pablo, você pode ler pra gente? Posso. Numa sociedade multifacetada como a contemporânea, em que a expertise tecnológica está com as crianças desde seu nascimento, não é de se assustar que a indústria tenha feito utilização deste mecanismo para ampliar seus horizontes comerciais através da influência às crianças. Prova disto é que hoje os desenhos são repletos de referências e propagandas que direcionam os meninos à compra de determinado produto ou ao consumo de determinado alimento. Entretanto, não se pode negar que seu fazer lúdico ainda é válvula de desenvolvimento de muitas crianças. Perfeito. Basicamente, vocês conseguiram encontrar esse tema dentro dessa introdução? Sim. Sim. Observem. Lembra que a gente viu anteriormente ali, no texto argumentativo, e aí Carol falou assim, isso é um contexto. Vocês lembram? Sim. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar um contexto de que momento nós estamos vivendo. Então, ele traz aqui, ó, o termo sociedade multifacetada como a contemporânea. Então, uma sociedade diversa como a atual. E aí ele traz novamente aqui, ó, o nosso contexto. Uma sociedade que está inserida no avanço tecnológico. Ficou claro aqui para vocês, meninos? Sim. Sim. O professor, Senhora? se eu quiser citar alguma coisa, um filme que se refira ao tema, alguma coisa, pode, né? Pode. Na próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos de introdução antes da gente entrar no desenvolvimento. Hoje mesmo é só para a gente conseguir abarcar essa estrutura, tá? Ah, entendi. Observem. Qual é o primeiro argumento que vocês acham aí, seguindo a linha de ordem de escrita do texto? Não é de se assustar. O mecanismo para aplicar. Que a tecnologia está conectada com as crianças desde quando elas são pequenas e tal. Não, ó, observem. Não? Toda essa parte que está em verde ali
ainda é o contexto. A gente vai achar o argumento depois dessa parte em verde. Qual é o primeiro argumento ali que aparece? Tá falando dos desenhos? Os desenhos são repletos de referências e propagandas. Perfeito, Carol. Prova disto é que hoje os desenhos são repletos de referências e propagandas que direcionam os meninos à compra de determinado produto ou ao consumo de determinado alimento. Então, observem, dentro dessa perspectiva, o autor consegue trazer o primeiro argumento dele. Qual é o primeiro argumento? Que os desenhos estão repletos de propagandas que vão interferir no desenvolvimento das crianças. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Vamos pensar isso agora de maneira... Qual é o segundo argumento? Não se pode É negar. o último. Entretanto, não se pode negar. Perfeito. O segundo argumento é de que esse fazer lúdico ainda é válvula de desenvolvimento das crianças. Então, ele acaba destacando, eu vou até marcar aqui para vocês, ó, o primeiro argumento, ele acaba destacando um malefício, mas no segundo argumento, ele acaba destacando um benefício. Então, a gente sabe que no primeiro argumento, ele vai ter que trabalhar onde? No desenvolvimento 1. E o segundo argumento vai ter que trabalhar onde? No desenvolvimento 2. Tranquilo? Sim. A ordem do desenvolvimento segue a ordem de apresentação dos argumentos. Então, o desenvolvimento 1 se refere ao argumento 1 e o desenvolvimento 2 se refere ao argumento 2. Ficou claro, meninos? Uhum. Observem. Por hoje, a gente só vai pegar essa parte. Qual é a ideia da aula seguinte disso aqui? Nós vamos conhecer alguns tipos de introdução. Então, a gente vai ver introdução por desenvolvimento, introdução por contextualização, introdução por citação, como Sara bem trouxe aí, para que vocês comecem a desenvolver algum tipo de introdução, introduções fáceis para vocês fazerem. E na próxima aula, a gente vai começar a conhecer o desenvolvimento. Depois que nós fecharmos a dissertação argumentativa, a gente vai começar a ter uma prática de redação de uma vez por semana, tranquilo? Mesmo que o assunto que a gente esteja vendo seja literatura, seja língua portuguesa, gramática, nós vamos fazer uma redação por semana, tá? Ainda mais agora que nós já estamos aí muito mais perto do Enem, certo? O professor? Ok. Diga, Sara. Professor, você viu que o cara lá que acho que manda nele no Enem, né? Falou que vai ter adiamento da prova? Eu ainda não vi esse pronunciamento, mas até então as provas estão mantidas na mesma data. O mais sensato é que seja adiada, até porque a gente precisa pensar que não é todo mundo que tem acesso a uma educação EAD. As meninas de escola pública, por exemplo, não têm sistema online. Então tem que ser baseado em estudo autodidata e em estudo geralmente aí por videoaula de YouTube ou em livros, o que é muito mais complicado. Isso. Então a gente precisa acompanhar como é que vai ficar esse desenvolvimento. Na próxima aula, então, a gente vai ver tipos de introdução, vamos começar a conhecer o desenvolvimento. Vou trazer para vocês uma redação 980 no Enem, para a gente ver como é que funciona essa estrutura, tá? Ok. Alguém tem alguma coisa para pontuar, meninos? Não. Eu queria perguntar. Pode falar, Pablo. Na introdução, eu posso ter só tipo um argumento e desenvolver o texto todo em cima dele? Porque ele tinha dois argumentos, no caso. Não é isso. 2 argumentos é o mais comum, porque você distribui um argumento em cada parágrafo. O que é que pode acontecer se você trouxer um argumento só? Você pode chegar numa coisa chamada... Nossa, esqueci o termo. Redundância. Você vai falar muito sobre determinado argumento e ele vai acabar sendo prolixo, longo demais, cansativo. Então, para evitar isso, a gente distribui em 2 argumentos. Porque aí fica um argumento no desenvolvimento 1 e outro argumento no desenvolvimento 2. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Eu vou passar uma atividade para casa para vocês, pelo Google Classroom, de desenvolvimento de uma introdução, tá? Aí vocês podem... É o momento de errar, já que a gente vai ver quais são os tipos de introdução na próxima aula. Mas é só para vocês começarem a treinar essa produção redativa. Tranquilo? Tranquilo. Meninas, professor? aulas... Pode falar, Pablo. Eu quero tirar uma dúvida porque eu tô vendo as videoaulas no site e tal, e tem as atividades complementares.
Só que eu não sei como é que eu faço para achar dentro do módulo aquela atividade, Pronto. quando eu vou A procurar. atividade Exatamente, eu também tô assim. As atividades do módulo, elas estão com um pequeno problema de numeração. A numeração que está no módulo é diferente da numeração que está no slide. Aí o que vocês vão fazer? Quando vocês estiverem avançando dentro do módulo, vocês me mandam uma foto e eu identifico com vocês a página, tá? Ok. Ah, tá Ok. bom. Em relação às aulas também, as nossas aulas estão ficando gravadas no YouTube. Se vocês quiserem rever alguma aula, é só me pedir que eu mando o link, tá? Pronto, ok. Meninos, por hoje é só. Se cuidem, tá? Na próxima aula, então, nós vamos ver o início das introduções, módulos de fazer uma introdução e começar a conhecer o desenvolvimento, tá? Uhum. Tá. Até a Ô, próxima professor, aula. Pode falar, manda a Sara. atividade no grupo, por favor. Vou mandar. Aliás, no grupo não. Eu vou disponibilizar no Google Classroom. E aí, quem quiser, me manda mensagem e eu disponibilizo no privado, tá? Pronto. Se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até. Tchau.